Olá a todos! No vídeo de hoje, nós vamos fazer um vídeo diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Eu e o Alexandre, nós vamos fazer uma análise, tentar fazer uma análise do poema do Baudelaire ao leitor, que tem referência no livro As Flores do Mal. Para tentarmos fazer a análise, nós trouxemos como referência também Carlos Drummond de Andrade e o poeta Manuel Bandeira, que os poemas estão no livro Estrela da Vida. Todos os livros e todos os poemas que nós iremos citar aqui no vídeo eu vou deixar na descrição. A ideia é a gente ler o texto e se ater somente ao texto, sem ter assim uma contextualização do próprio poeta, onde ele nasceu, qual é o movimento literário dele. E a partir das ideias e dos temas propostos pelo poeta no poema, de acordo com como ele está escrito, a gente partir para os poemas de poetas, por exemplo, brasileiros, que foi o que a gente pegou, o Drummond e o Manuel Bandeira. E aí desenvolver temas e uma conversa aqui a respeito dos poemas mesmo. Sim, é um vídeo mais amador mesmo, que estávamos com vontade de fazer, e já tem um tempo que eu tenho conversado com o Alexandre sobre poema, literatura brasileira também, né? Por isso as referências dos literatos brasileiros. E, enfim, acho que vai ser legal, uma coisa divertida, uma coisa nova aqui. E se eu gostar, eu trago mais vídeos assim para o canal de análise de poema. Vamos começar então a análise da primeira parte do poema. Sempre tolice e erro, culpa e sovinaria, trabalham nosso corpo e ocupam nosso ser. E aos remorsos gentis nós damos de comer, como o mendigo nutre a sua piolharia. Essa primeira estrofe fica claro se você juntar as ideias. Ele fala sempre tolice, erro, culpa e sobinaria. Ele está falando, vamos dizer assim, vícios, né? Trabalha o nosso corpo e o nosso ser, corpo e nosso espírito. E aos remorsos gentis, ou seja, os remorsos que guardamos destes vícios, por cometermos esses vícios, a estes remorsos nós damos de comer, como um mendigo nutre sua piolharia. Ele faz uma alegoria, né? Que nós damos de comer como um mendigo, pobre mendigo alimenta seus piolhos, no caso. É como se a gente estivesse nos alimentando de tolice, horror, culpa e sovinaria. Isso. De pecados mesmo, né? Em vez de algo de fato nutritivo para a alma, Sim, né? poderia ser visto assim também. Aí ele vai: frouxo arrependimento e tenaz o pecado. Por nossas confissões, muito é o que a alma reclama, voltando com prazer ao caminho de lama, crendo as manchas lavar com pranto amaldiçoado. Então ele diz: frouxo arrependimento, tenaz o pecado. Então nos arrependemos de forma fraca e de forma forte nós pecamos novamente. Né? E essa é a ideia. De que é muito fácil, é muito leve o arrependimento e muito poderoso a tentação do pecado. Essa é a ideia dele. E por nossas confissões, muito é o que a alma reclama. Esse verso é um pouco complicado, mas se você juntar o próprio sujeito que é a alma com o verbo reclama, a alma reclama, muito reclama por nossas confissões. Aqui o verbo reclamar está no sentido de reivindicar algo. Então ela reivindica por nossas confissões, ela reivindica muito por nossas confissões. Ela espera delas, né? Voltando com prazer ao caminho de lama, crendo as manchas lavar com pranto amaldiçoado. Então, a confissão e depois o retorno a esse caminho de lama, o caminho perverso do vício, crendo que as manchas desse vício vai ser lavado com um pranto que ele aqui classifica adjetivo como amaldiçoado, ou seja, um pranto que não é verdadeiro, um arrependimento não verdadeiro. Sim, até porque aqui ele está se alimentando de vícios, né? E normalmente para você sair de um vício é muito difícil, Sim, né? é verdade, com certeza. Na verdade, ele não está tratando assim de pecadores, ele está tratando Não, de. dos seres humanos, Aham. todos nós, né? Junto ao berço do mal é Satã trimegisto, a nossa alma ninar tão longamente invade, do precioso metal desta nossa vontade. Este alquimista faz um vapor imprevisto. Ele diz junto ao berço do mal, ou seja, junto ao berço do mal, é junto ao mal na sua raiz, junto ao mal no seu nascimento ali. Ele até diz, a nossa alma ninar tão longamente invade, ou seja, invade a nossa alma que está a ninar, né? Então, que está a ninar, por isso nessa referência ao berço.
Então, já no começo, essa ideia de berço, a ideia de começo, já existe ao mal. Junto ao berço do mal, junto ao início do mal, é Satã Trismegisto. Trismegisto aqui, a referência É o é um epíteto do deus Hermes, deus grego, que é um deus das forjas, um deus forjador de armas e de objetos. E aqui ele diz que do precioso metal desta nossa vontade, ou seja, que a vontade é um precioso metal, imagine como, eu pelo menos imagino como uma haste fixa de metal rígida, que ele diz em seguida que este alquimista, que traduzido como alquimista, faz um vapor imprevisto deste rígido metal, né? Deste precioso metal. Então ele transforma esse metal, praticamente o derrete. Que metal é esse? O metal da nossa vontade, que ele diz. O precioso metal desta nossa vontade. Este alquimista faz um vapor imprevisto. Então a vontade de fazer coisas boas, a vontade de não pecar, por exemplo, ele faz desta nossa vontade, que é simbolizado aqui como metal, um vapor imprevisto. Ele faz com que ela desapareça. Né? Então a sua vontade de não tornar pecado desaparece por obra do Satã Trismegisto, no sentido na referência ao deus Hermes. É que aqui ele é como se tivesse sido formado, né? Igual estávamos falando hoje cedo. É verdade. Ele é induzido a isso por Isso. Satã, né? A cometer, por exemplo, se você faz ligação com a primeira Uhum. estrofe, ele é induzido a agir com tolice, a errar, a agir com culpa e soberania. Sim. Até porque aqui, quando faz No referência. verso seguinte vai até explicar isso. Que ele diz: é o diabo que nos move através de cordéis. Até a pronunciação desse verso dá a ideia de estarmos sendo movidos por cordéis. É o diabo que nos move através de cordéis. Esse assim, dá essa aparência de haver um controle assim, mecânico no sentido de cordas, assim. E ele diz: o objeto repugnante é o que mais nos atrai. Então tá óbvio aqui o verso. Está dizendo que o diabo nos move através de cordas. E o objeto repugnante, aquilo que deveria, aquilo que é ruim, é o que mais nos agrada, o que mais nos atrai, não o que é bom. E muita gente acha que o que é belo, disse por aí que o que é belo, o que é beleza, atrai. Tudo bem, ela até atrai, mas o que é objeto repugnante, aquilo que está abaixo, também atrai. Exatamente. Pelo inverso. Depois ele diz: e do inferno a descer sempre um degrau da escada, Sim. ou seja, seguindo essa atração, a gente está sempre porque ele descendo acaba mais um degrau. se mergulhando, né? Descendo sempre um degrau mais da escada do inferno que ele fala. Vamos à noite errar por sentinas cruéis. Errar. É como se ele estivesse mergulhando. Isso. Naquilo que é mal mesmo, né? Sim, aquilo que faz mal para a própria alma, né? Para o próprio corpo e o ser, como ele falou, né? Tal como um libertino que beija e mastiga o seio sofredor de velha messalina. Furtamos ao passar um prazer disfarçado que esprememos assim como uma laranja antiga. Então ele realmente, tipo, ele espreme, ele usa, ele não usa, ele realmente desce até o último, né? Porque espremer dá essa sensação de, tipo, usar algo até o último. A estrofe é a mais difícil de interpretar, né? Tem uma Sim. coisa meio complexa. Ela diz que tem esse sentido mesmo. Ela diz que a gente beija e mastiga o seio sofredor, tal como o libertino que beija e mastiga o seio sofredor de uma velha prostituta, seria esse Messalina. Aí ele diz que nós roubamos de passagem, ao passar, um prazer disfarçado, que esprememos assim como uma laranja antiga. Então, o que a Raquel falou, a gente pega esse prazer, furta esse prazer momentâneo e espreme ele, pega o que o que a gente puder daquilo ali, espreme como uma laranja antiga, uma laranja velha, uma laranja Sim, que até o facilmente mesmo, de se né? espremer, ela é fácil de se agarrar e espremer, né? Seria essa, eu imagino que é essa a imagem que ele cria, igual você falou, e até o último mesmo. Sim, porque aqui nos versos anteriores ele fala sobre descer sempre um degrau, escada. Ele cerrado a formigar como 1 milhão de aumentos, serva-se em nossa fronte um povo de avejões, e quando respiramos, a morte nos pulmões desce invisível rio e com sons de instintos. Então, ele utiliza desses determinados pecados, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento, né?
ele, tipo, utiliza desses pecados, e ao utilizar desses pecados, ele acaba sentindo o resultado disso, né? Como se ele tivesse Cerrado, no caso, é fechado, né? Cercado, fechado. cercado, exato. A formigar com 1 milhão de eumitos, que são vermes, né? Então ele tá ali fechado, digamos que o corpo dele é formigando, como se fossem vermes por todo o corpo dele, né? Andando, rastejando. E ele diz, ceva-se em nossa fronte um povo de alvejões. Ceva-se, alimenta-se de frente a nós um povo de alvejões, de assombrações, tal. Talvez uma quantidade enorme de assombrações ou coisas assim. Ou seja, pessoas se alimentando, né? Em frente a ele, um povo de alvejões, um povo de assombrações. Vai saber aí essa imagem, se ele quer criar uma imagem de outras pessoas fazendo aquilo que ele faz, e por isso ele sente-se levado a isso também. Mas ele diz também que quando respiramos, aí ele já está até envolvendo todos, né? Quando nós respiramos, A nós morte todos, nos pulmões a desce. morte desce nos pulmões, sente a morte descer. Quando respiramos, nesse estado, né? Invisível rio, e com sons indistintos, né? Então, essa sensação, ela faz parte do invisível e até ela é indistinta. Você não pode distinguir ela de outras coisas. Você nem percebe que está sentindo, praticamente é isso que ele está dizendo. Você tá tão acostumado com isso, né? É isso. Porque ele desceu Você ao tá com uma ponto angústia, de... mas não sabe exatamente o que é, né? Sim. E se o estupro, o veneno, o incêndio e a punhalada não puderem bordar com seus curiosos planos, a tal garça, avó dos destinos humanos, é que nossa alma, enfim, não é bastante ousada. Então, existe algo a mais ali a se fazer, né? Só que nossa alma ela não é ousada bastante. Então, por exemplo, a tolice, o erro, a culpa, a soberania, não é tudo que nós conseguimos fazer para atingir o ápice assim da maldade do pecado. Sim. E a gente tinha até falado, né, que podia ser até um tom humorístico esse último verso dessa estrofe, até um pouco de humor, né? Porque ele fala: se o estupro, o veneno, incêndio e a apunhalada não puderem bordar com seus curiosos planos a talagarça que seria o tecido vã dos destinos humanos, se essas coisas todas, o estupro, o veneno, não pode bordar os destinos humanos, é que a nossa alma, enfim, não é bastante ousada. Então, ela não é ousada bastante para ir além disso, aí, além do estupro, além do veneno, além da apunhalada. Então, ele está aqui dizendo assim, fazendo uma ironia de que a gente não é ousado o suficiente para fazer pior do que isso, né? É porque aqui também, por exemplo, estupro, veneno, incêndio, apunhalada é mais a questão corpórea da coisa, né? Também, né? Existe, porque assim, o ser humano ele não tem só o corpo como Uhum. parte daquilo que ele é de fato. Então, o estupro, o veneno, o incêndio, a apunhalada não é o bastante para afetar a alma, por exemplo, É o verdade. ser, né? Por exemplo, vai só te tirar a vida ou Sim, desgraçar de alguma forma, mas não vai tirar. Então, talvez não seja isso o pior de tudo mesmo, né? sim. Pode ser que seja humorístico ou não esse verso, né? Que a nossa alma, enfim, não é bastante ousada, ele fala. No entanto, entre lebreus, panteras e chacais, macacos e escorpiões, abutres e serpentes, os monstros a grunhir, ladrantes ou gementes, que são o nosso vício em infames currais. Um existe mais feio e mais perverso e imundo, embora não se espanta em gestos ou em gritos, de bom grato faria a terra só destritos, e num bocejo só engoliria o mundo. Aí ele tá introduzindo aqui um inimigo. Sim, Pior que todos muito esses. pior do que todos os outros, muito pior que o estupro, o veneno, o incêndio e a punhalada. Sim, muito pior que as próprias feras que ele falou, que são, inclusive, o nosso vício, que é o que a gente estava falando já no início. Você pode ver que você pode até Nossa, sim, antever o que o poeta vai sugerir se você, depois de uma primeira leitura, como a gente fez, com atenção, ler os versos, entender a que ele está se referindo. E a gente nem está falando aqui da vida do Baudelaire, qual era o momento que ele estava vivendo. Ele é um poeta francês, qual era o momento que ele estava vivendo na França, de qual século ele é. A gente nem expôs isso daqui. A gente só pegou o poema cru e, através sabendo ler, né, a língua portuguesa, a gente está tentando extrair os temas. E você vê que ele falou aqui que são os nossos vícios, né, infames. Ele fez imagens, né, assim como o Dante faz também no início da Divina Comédia. As feras, ele criou imagens aí, talvez, da alma. Lebreus, panteras, chacais, macacos, escorpiões. Dizer que existe algo ainda mais feio, mais perverso e imundo do que esses, né? Embora ele diga que seja uma presença, vamos dizer, imperceptível, né? Que se expande em sim, gestos, não se expande em gestos ou em gritos,
ela com um bocejo só, né? Com essa imagem do bocejo, assim, do cansaço, com um só bocejo, engoliria o mundo inteiro, essa criatura pior. E agora ele vai dizer o que que é. Que criatura é essa, né? É o tédio. Os olhos seus que a chorar sempre estão, fumando seu ruca, sonham com cada falso. Tu conheces, por certo, ó frágil monstro, ó falso leitor, amigo meu, meu igual, meu irmão. E aí ele É muito apresenta para bom. nós o vilão da história, né? Que é o tédio. E aí você pensaria, mas por que o tédio? O tédio, o maior vilão? É que o tédio, vamos dizer, quem comete, a gente conversou sobre isso, né? Quem comete a punhalada, quem comete o estupro, o incêndio, essas referências que ele faz, como a Raquel disse, são coisas corpóreas. Poucas pessoas praticam isso. São criminosos, pessoas que vão praticar essas violências. Mas o tédio está mais referido Ao ser. ao ser, as pessoas comuns, que vão sentir esse tédio. E na realidade, ele propõe aqui que o tédio é um inimigo, porque o próprio Baudelaire seria o poeta, mas o tédio é algo que faz parte do ser humano, você se sentir entediado e através desse tédio sentir talvez um princípio de depressão, qualquer coisa assim, mas é um estado natural. Uma coisa que vamos deixar para o final para conversar é que a gente não conversou sobre isso. O tédio praticamente não existe mais. Era um medo do Baudelaire e esse vilão já não existe É mais. verdade. Estar entediado não é algo que acontece Hoje as mais. pessoas elas não têm tédio, elas têm ansiedade. Isso. Por O- causa das telas. Exato. É É esse ponto que eu verdade. ia chegar, né? E no final a gente conversa um pouquinho sobre ele, conversa um pouco. Mas aqui ele está colocando um estado de espírito que é o tédio, que pode ser o vilão de qualquer um. Você assim acordar e não saber por que está acordando todos os dias. Por que você vai trabalhar? Por que você se levanta? Por que você vai estudar? Por que você Dá sentido à vai coisa, fazer né? o que tem que fazer? Você não levantar sem saber o que fazer é como o tédio. O tédio, assim, às vezes está assistindo aquela série e nem saber por que está assistindo aquilo. Você não está Sim. gostando, mas continua assistindo. Esses são os sentimentos do tédio. E o Baudelaire experimentou isso muito bem, por isso que ele expressa tão bem isso. Dá sentido à coisa, né? Isso. Tanto que se encaixa muito com esse poema aqui que eu vou ler, do Manuel Bandeira, que se chama Delírio. Nós vamos ler agora? O que você vai ler o inteiro? O inteiro é o outro. O inteiro é o. Tanto que se encaixa muito com o poema do Manuel Bandeira, nós estávamos lendo hoje cedo, que é a Desesperança. Eu vou ler aqui e se encaixa perfeitamente de uma forma muito mais didática e fácil O mesmo Baudelaire, de o entender, Manuel é né? mais claro, né? Esta manhã tem a tristeza de um crepúsculo. Como dói o pesar em cada pensamento. Ah, que penosa lassidão em cada músculo. O silêncio é tão largo, é tão longo, é tão lento que dá medo. O ar parado incomoda, angustia. Dir-se-ia que anda no ar um mau pressentimento. Assim deverá ser a natureza um dia, quando a vida acabar e astro apagado até a rodar sobre si mesmo estéril e vazia. O demônio sutil, olha ele de novo, o demônio sutil das nevroses enterra a sua agulha de aço em meu crânio doído. Ouço a morte chamar-me e esse apelo me aterra. Minha respiração se faz como um gemido. Já não entendo a vida. E se mais a aprofundo, mais a descompreendo e não lhe acho sentido. Alongo meu olhar de moribundo, tudo a meus olhos toma um doloroso aspecto, e erro assim repelido e estrangeiro no mundo. Vejo nele a afeição fria de um desafeto, temo a monotonia e aprendo a mudança. Sinto que a minha vida é sem fim, sem objeto. Ah, como dói viver quando falta esperança. Você vê que ele fala de ter uma monotonia, sinto que a minha vida é sem fim, sem objeto. E ele fala também aqui do o erro, né? E erro assim repelido, estrangeiro no mundo. Até eu vou fala no Não início do tem error, né? sentido nenhum. Sim. E ele já começa logo com aquilo que a gente comentou. Esta manhã tem a tristeza de um crepúsculo. O crepúsculo é quando o sol se põe, né? E tá finalizando o seu poente, né? Sim, Esse é o crepúsculo, quando já tá aqui naquele final. Então tem a tristeza do crepúsculo, é o fim da luz, né? Então amanhã tem a tristeza do fim do dia. Então o sol tá nascendo, mas ele tá imaginando que é como se fosse o final do dia já. Esse é o sim. ponto de tristeza, né? Tem outros poemas dele que vou ler aqui só o início, em, que é só para ilustrar, como por exemplo o poema Delírio, que o Manuel
ele principia assim: delírio. Que será que desperta em mim neste momento uma inquietação que é quase uma agonia? Há um soluço lá fora, é o soluço do vento, e parece sair de minha alma sombria. Porque na solidão desta tarde que morre, sinto o pulso bater em pancadas de medo. Porque de instante a instante uma lembrança ocorre a que estremeço como um terrível segredo. Por que pensei em minha mãe agonizante? Por que me acode a voz daquele amigo morto? Será a sombra da morte aquela névoa errante, e morrerei desamparado e sem conforto? Como a casa é deserta e como a tarde é fria. Então, assim, sente a solidão e, assim, a vontade de não viver, o medo de estar sozinho. E tédio é propício da Não, solidão, mas você vê que né? apesar de, por exemplo, você ter comentado, não, que as pessoas não sofrem de tédio. Elas não sofrem de tédio, mas sofrem do sintoma que o tédio causa. É isso que eu ia falar no final. Eu ia falar no É, final né? que, assim, que existe um problema em não ter o tédio. Isso Sim. Baudelaire nem o Bandeira tinham previsto. Se você não tem o tédio, você não tem momentos em que você reflete sobre o que você está fazendo. Porque Sim. se você acorda e olha o celular, entra no Instagram, entra no que for, já Nossa, acorda você tá vendo, sempre lá, você né? Tentando nunca está, fugir do tédio. você nunca está Você tenta entediado. fugir do tédio, Você está sempre mas tá sendo agradável. sempre com o sintoma dele. Isso, e você, mas Verdade. você não percebe. E eu acho, não sou nenhum especialista em nada, mas o que eu acho que esses poetas não previram, que seria um grande tema, inclusive, é que o desaparecimento do tédio faz com que quando ele apareça, ele seja muito mais intenso. Então você passa uma vida inteira sem nunca se entediar. Sim. As crianças, por exemplo, antigamente a gente tinha que esperar passar o programa. Eu tinha o horário da diversão, o horário dos desenhos, por exemplo. É. Eu mesmo tinha o horário dos desenhos, era o horário que eu assistia televisão. Depois eu ia procurar outra coisa pra fazer. Ficava entediado, não tinha o que fazer, procurava alguma coisa, né? Caçava, né? Usava a imaginação. Mas hoje não tem isso. A criança, a hora que ela quiser, ela tem na mão. O que ela quiser. Então, ela não se entedia, ela não está entediada. Então, já numa fase mais jovem, adolescente, adulta, quando ela sentir esse tédio, vai ser uma sensação que ela nunca sentiu. É, Seria vai como ser sentir. mastigador mesmo, né? Então, o poema Não Se Mate, do Carlos, também, Carlos Drummond, também traz essa questão até mais explícita do que o É Bandeira, mais consegue ser uma. pior ainda. Aqui, ó, a gente tem mais uma resolução, né? Que tipo, é a fases a fases. Aqui eu vejo que ele tá enfrentando aqui o Sim, tédio. Tá tentando enfrentar de alguma maneira. Aí eu acho que no Bandeira ele parece mais que ele passou, entendeu o que é e no final ele ainda vai tentar dar uma solução pra ele, né? E ele começa assim: Carlos, sossegue. O amor é esse que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate, oh, não se mate. Reserve-se todo para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão. E aqui ele conversa com o Manuel. O Manuel falava da terra que vai girar estéril e vazia. Então aqui o Drummond fala. que tipo, gire estéril e vazio. Você não sabe, você não tem controle. Você não sabe, mas você sabe que provavelmente vai acontecer. Sim, E exatamente. ele está dizendo aqui. E segunda-feira ninguém sabe o que será. E as bodas, quando virão, se é que virão. É a incerteza do dia. Então aqui ele está dizendo, assim, não tem muito o que fazer. Você tem que enfrentar e acabou. Tem que continuar, tem que persistir. Ele está aqui tomado pelo teto, tá tomado daquilo que ele não sabe porque que ele está vivendo um dia, assim, cada dia, um depois do outro. E ele continuou: o amor, Carlos, você telúrico, a noite passou em você, e os recalques se sublimando lá dentro, um barulho inefável, rezas, vitrolas, santos que persignam, anúncios do melhor sabão, barulho que ninguém sabe de quê, para quê. Entretanto, você caminha melancólico e vertical. Você é a palmeira, você é o grito que ninguém ouviu no teatro e as luzes todas se apagam. O amor no escuro, não no claro, é sempre triste, meu filho Carlos. Mas não diga nada a ninguém. Ninguém sabe nem saberá. Então, assim, é outro poema que a gente imagina que, assim, composto, tomado pelo tédio. E aqui tem a solução do Bandeira, que eu tinha visto aqui. No último poema do A Cinza das Horas, é o Renúncia. Que eu imagino que o Manuel tenha pensado, até porque o Manuel era tuberculoso, ele teve a doença durante toda a vida dele. Eu imagino que ele tenha pensado esse poema falando para ele mesmo, né? Imagina um menino que passou a infância, a adolescência, praticamente toda na cama, fazendo tratamento, de lá para cá, mudava de estado. E ele passa, assim, uma mensagem para enfrentar esse tédio, que é uma característica humana. O nome do poema é Renúncia. Chora de manso e do íntimo. Procura curtir sem queixo o mal que te crucia.
O mundo é sem piedade e a terra iria da tua inconsolável amargura. Só a dor enobrece, é grande e é pura. Aprende a amá-la, que amarás um dia. Então ela será tua alegria, e será ela só tua aventura. A vida é vã como a sombra que passa. Sofre sereno e de alma sobranceira, sem um grito sequer tua desgraça. Encerra em ti tua tristeza inteira, e pede humildemente a Deus que afasta tua doce e constante companheira. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É uma proposta mais diferente, coisa que eu chamei o Alexandre porque ele tem me ajudado muito nessa questão de poesia, de literatura. Literatura brasileira, claro que tem. E eu achei que seria muito legal. E enfim, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e deixar seu comentário. Deus abençoe vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.